Pode parar os inovadores, os que não dão um passo maior que as pernas, dão saltos para o futuro e que sabem que uma ideia transformadora está apenas a uma conexão de distância, pois para quem inova, o impossível não é uma possibilidade. Assim, é Sebrae X, que conecta pessoas, empresas, parceiros e ideias para fomentar e promover a inovação que transforma. E isso é só o começo. Vamos juntos rumo a esse infinito de ideias, que por sinal é logo ali. Sebrae X, conexões para inovar. Muito bem, gente, boa tarde. Retomamos a programação aqui no palco Sebrae X, na nossa GovTech Summit, ou no nosso GovTech Summit. Muito obrigada a vocês que nos acompanham aqui no térreo da NAU, dentro da nossa feira GovTech Summit, e também a você que nos acompanha à distância. Temos transmissão online na plataforma Cupo Play. Pois bem, a sequência agora é com a apresentação do case A Importância do Modelo de Gestão para a Segurança Hídrica. E o nosso convidado vem de São Paulo, Daniel Kushida, que é Head de Desenvolvimento de Negócios da PWTech. Dani, vem para o palco, muito bem-vindo. Muito obrigado. Isso. Boa tarde, pessoal. Sinta-se em casa nesta chuvosa tarde de quinta-feira em Porto Alegre. Tudo com você. Muito obrigado. Onde que tem um passador? Só para eu controlar a apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu trabalho junto com o pessoal da PWTech, sou um colaborador que participa aí de algumas startups e junto com a PWTech a gente vem trabalhando aí na parte de potabilização de água, principalmente para lugares de difícil acesso, de complexidade hídrica muito grande. A PWTech ela tem uma missão que é transformar a água contaminada em água potável através de um equipamento portátil e confiável. Então a gente desenvolveu isso durante alguns anos para poder trazer uma tecnologia que fosse muito confiável, que fosse nacional e que pudesse garantir a segurança hídrica para os usuários finais. Como uma startup, a gente participou de várias acelerações e a gente veio participando aqui de várias desde 2019 até então. E algumas aqui bem reconhecidas, né? Brasil Labs está aqui também. E a gente tem essa tecnologia. Essa aqui é o equipamento em si. Ele se chama PW5660. É um equipamento que tem aproximadamente 1 metro de diâmetro, de largura. Pesa aproximadamente 15 quilos e ele tem uma capacidade de purificação de água de até 5.760 litros por dia. Isso dá mais ou menos 4 litros por minuto. E o custo que você tem para transformar a água em água potável é menor do que 1 centavo por litro. Então a gente consegue aqui com um sistema bastante robusto, mas bastante compacto, atender a diferentes situações de necessidade de tratamento de água. O equipamento ele tem um sistema de múltiplos filtros, múltiplos sistemas de desinfecção e ultrafiltração. Então, com todos esses sistemas que existem dentro dele, a gente consegue garantir essa água potável. Esse produto ele foi desenvolvido inicialmente junto com o pessoal da UFSCar, em São Carlos. A gente hoje continua com um trabalho de desenvolvimento junto com a UFSCar, com a USP, a Exalc e com a Federal da Paraíba, tudo para poder melhorar cada vez mais o nosso equipamento. O nosso equipamento ele tem aí a capacidade de tratar água potável de rios, mananciais, lagos, represas, mas também a gente está aqui trazendo agora novas tecnologias para poder tratar não só isso, mas também a parte de metais pesados, sais, mercúrio
e também a parte de água salobra. É um equipamento que tem uma patente, né? Então essa patente saiu aproximadamente um mês atrás, então agora a gente está só na parte final do processo junto com a aquisição da patente, e a gente tem aí um equipamento que já é aplicado em diversas situações do mundo. Algumas premiações que a gente teve aí durante esses anos de trabalho, principalmente mostrando aqui na parte da IdeaGov, o 100 Open Startups, e a gente faz parte do Pacto Global na rede do Brasil. O sistema ele trabalha com diversos tipos de matrizes. Então, na parte de matriz hídrica, toda a fonte de água que a gente precisa, ela pode vir de chuva, pode vir de rios, mananciais, lagoas, de poços rasos e até mesmo de água de rede, né, que a gente vê que em alguns estados a gente encontra redes que têm problemas de contaminação da água, e aí a gente usa o sistema para poder garantir essa potabilização. Outra fonte energética também é importante para que ele possa garantir essa adaptabilidade e essa aplicação em diferentes lugares. Então a gente trabalha desde com fonte bivolt, a gente trabalha com painéis solares também, ele também tem capacidade de trabalhar com conversores e carro. Então tudo isso garante uma grande aplicação dele em diversos cenários que a gente vai apresentar um pouquinho aqui para frente. Isso aqui é um pouquinho de onde a gente está. A gente já mandou os equipamentos para diversos lugares do mundo. Aqui um pouquinho que a gente sempre gosta de olhar, né? Espera aí, como é que faz isso? Enfim, aqui a gente tem um número do Brasil, e apesar da gente ter bastante produto já enviado em todo o planeta, no Brasil ainda é muito pequeno a quantidade, né? E acho que isso está muito relacionado com o porquê da gente estar aqui hoje. A dificuldade que a gente tem de trazer uma inovação para o público é muito grande. E como o nosso produto ele é muito aplicado dentro do ambiente de ajuda humanitária, acaba sendo uma barreira para a gente conseguir vender o equipamento dentro do Brasil. Já para fora fica fácil da gente levar. Inclusive, mês passado, a ONU reconheceu o nosso equipamento como um produto de ajuda humanitária. Aqui são algumas das aplicações que a gente tem no mundo. Então, a gente atende aos mais diversos cenários, geralmente cenários complicados. Aqui, uns exemplos mais próximos, né? Então, o terremoto que teve na Síria e na Turquia, a gente mandou alguns equipamentos para lá para poder garantir acesso à água. A guerra na Ucrânia e o terremoto no Haiti, que também foi há pouco tempo. Além disso, a gente também tem a questão de São Sebastião, lá em São Paulo, que no litoral norte, que a gente teve um problema em fevereiro desse ano, e também em lugares de falta de infraestrutura, como, por exemplo, os Yanomamis no norte do país. Além disso, a gente também tem a aplicação desses sistemas em linhas de frente, nas linhas de defesa. Então, quando a gente vai para o IBAMA, para o pessoal do INCRA, eles usam esses equipamentos para poder garantir segurança hídrica para quem está na linha de frente do trabalho. Então, o pessoal está em lugares extremamente remotos, extremamente difícil acesso à água potável, e eles levam os nossos equipamentos junto com painéis solares para poder garantir acesso à água potável nos lugares mais complexos que eles trabalham. Isso é um pouquinho dos nossos números. Então, em impactos, né, a gente tem aí alguns impactos bastante relevantes. Fica um pouco difícil de fazer a mensuração, principalmente na questão da ajuda humanitária, porque a gente não consegue ter um pós-venda nessas situações, né? Mas a gente consegue estimar o potencial que tem os nossos equipamentos em relação ao tempo de uso e a vida útil dos equipamentos. Então, a gente tem aí mais de 100 milhões de litros de água potável já tratados nos nossos equipamentos e mais de 1 milhão de pessoas impactadas com os nossos equipamentos que foram enviados para todo mundo. Em questões de certificações, a gente tem aí algumas certificações, mas eu vou chamar a atenção para esses dois aqui que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Recentemente, a PWTech foi reconhecida como uma empresa estratégica de defesa e os nossos produtos como um produto estratégico de defesa. Isso dentro do Ministério da Defesa, que daqui a pouco eu explico um pouquinho mais o que significa tudo isso. Aqui um pouquinho dos nossos clientes, só para a gente enxergar como que se divide o nosso modelo de negócio. Então,
Como segurança hídrica, como eu falei, a gente tem bastante atuação junto com o pessoal que está nas linhas de frente, mas a gente também tem algumas construtoras, e geralmente são construtoras de infraestrutura, que também estão em lugares remotos, como mineradoras, que trabalham na parte de matriz energética, que tem dificuldade de conseguir acesso à água nessas regiões, e aí usam os nossos equipamentos como um sistema de potabilização de água. Além disso, responsabilidade social, onde a gente atua tanto com ONGs, como também com empresas privadas, para poder fazer a parte de responsabilidade social, seja dentro de projetos de fundações, instituições, sempre para poder levar água potável para essas regiões com dificuldade de acesso à água potável. Na parte de ajuda humanitária, então, principais clientes, né, a gente tem a ONU, via UNOPS, e o Exército Brasileiro, que usam os nossos equipamentos para mandar para diversos lugares do país. E, além disso, algumas outras associações que também compram os nossos equipamentos em outros países, principalmente na África e na Oceania, para usar os equipamentos também. Essa é a segunda parte da apresentação. Eu queria focar um pouquinho mais na parte da forma como a gente leva, né? A gente tem a inovação do equipamento, mas, além disso, também é muito importante a gente ter uma inovação da parte da gestão. Né? Como que a gente faz para que o equipamento ele não se cateie lá no campo? E isso é muito comum quando a gente fala em saneamento. Né? A gente vê que muitas das tecnologias que são aplicadas nos lugares de difícil acesso, eles acabam tendo problemas de manutenção e operação ao longo do tempo. E aí, por isso que o modelo de gestão de como se aplica essas tecnologias é muito importante. E aí, aqui a gente tem um desses modelos que eu vou apresentar para vocês. Esse é um projeto que a gente tem junto com algumas iniciativas privadas, chamado Água Boa nas Escolas, que é exatamente para a gente poder levar água nessas comunidades isoladas, nessas escolas que estão em comunidades isoladas. Né? Então, um pouquinho do contexto, a água na escola ela tem um grande impacto. Ela tem um impacto principalmente no desempenho das crianças, dentro da vida das crianças, né, e do desempenho acadêmico dos alunos. A gente vê que tem alguns dados bastante relevantes que o Trata Brasil junto com a FGV fizeram, mostrando que existe um índice de aprovação de 46,7 menor quando você vai avaliar pessoas que não têm acesso à água potável. Lógico que, além do fator da água potável, você também tem alguns fatores socioeconômicos, né? Mas isso já a falta da água potável é um grande impacto dentro da vida dessas pessoas. E fica fácil quando a gente começa a enxergar isso de uma maneira sistêmica. Né? A falta de saneamento provoca aí vários problemas no desenvolvimento das pessoas e principalmente das crianças, e isso impacta num ciclo vicioso, um ciclo perverso aí que acaba destruindo o valor dentro da nossa sociedade. Né? Então, por isso que a gente começou a trabalhar muito forte com a nossa tecnologia dentro desse ambiente. Aqui ficou ruim para a gente enxergar, mas só para a gente ter uma ideia, são mais de 7.500 escolas no Brasil sem acesso à água potável. Isso é um dado do censo de 2022. E só aqui na região do Rio Grande do Sul, a gente está falando de mais de 200 escolas sem acesso à água potável. Além disso, a gente também tem as escolas que têm acesso à água, mas são águas vulneráveis. Essas águas que são vulneráveis são águas de rio, são águas superficiais, né? E águas de poços rasos. E aí, quando a gente soma esses números aí, a gente vê que dá mais de 30 mil escolas em situações de vulnerabilidade à água. O modelo que a gente traz para resolver todos esses problemas é um modelo que se chama Turnkey. Na verdade, esse modelo, a gente começou a trabalhar com ele em alguns outros projetos. Esses projetos eram projetos de cisternas de água de chuva no Nordeste do Brasil. Eu trabalhei num desses projetos e a gente levou aí mais de 400 mil cisternas para o semiárido nordestino e do norte de Minas. Nesse projeto, a primeira etapa do projeto foi uma bagunça. O que aconteceu? A iniciativa pública contratou todas essas partes de uma maneira desintegrada. Né? E cada uma dos contratos trabalhavam de um jeito, com um tempo diferente, com
um pagamento diferente e no final as engrenagens não andavam ao mesmo tempo. O que aconteceu foi que o projeto começou a sucumbir, né? Começou a aparecer jornal nacional de cisterna pegando fogo, Fantástico de problema, um monte de problema, né? No Globo Rural, no Fantástico. E foi um caos a primeira etapa do projeto. E aí chegou num ponto que o próprio Ministério da Integração chamou todo mundo numa sala e falou assim: pessoal, a gente precisa resolver o problema do projeto, senão o projeto vai por água abaixo. O que a gente pode fazer? E aí começamos a todo mundo discutir, todos os fornecedores do projeto estavam presentes nessa reunião, e saímos dessa reunião com uma proposta de fazer um modelo onde seria todas as necessidades dentro de um único guarda-chuva, no caso o fabricante, né? Então a gente começou a criar e modelar como que o fabricante, na época eu trabalhava na fábrica de reservatórios, e aí a gente começou a trabalhar em como fazer tudo isso, né? Imagina você sair de um modelo de negócio que é fabricar caixa d'água, né? Entregar, e começar agora a fazer mobilização social, começar a fazer instalação, logística no meio da área rural. E tudo isso era muito complexo para a gente. Então a gente começou a criar todo esse modelo de negócio, e isso deu um grande know-how para a gente poder trabalhar um pouquinho também em outros projetos. Um desses projetos é o Água Boa nas Escolas. E o que a gente constitui essa modelagem? Num primeiro momento, a gente faz um trabalho de mobilização social. Então, todo esse trabalho de mobilização social é feito exatamente para a gente poder garantir que a tecnologia vai ser bem aceita, que as pessoas vão entender para que serve a importância do acesso à água potável na vida delas. A gente faz também um trabalho educativo de mostrar para eles o porquê deles estarem recebendo aquele bem, como cuidar daquele bem ao longo do tempo, como fazer, levar esse conhecimento para dentro de casa. E também como poder capacitar a mão de obra local, para que eles possam também garantir que depois que as empresas não estiverem mais lá, como que essa tecnologia vai sobreviver ao longo do tempo, né? Então tudo isso foi feito dentro de um ambiente de aprendizagem, né? Como eu falei no começo, a gente não tinha a menor ideia do que fazer, né? E aí eu lembro que me mandaram, eu com a minha péssima dicção, com a forma de falar rápida e enrolada, me mandaram para o meio do Nordeste para fazer mobilização social. Obviamente, isso não deu certo. Eu terminava de falar e as pessoas me perguntavam se eu sabia lutar, se eu era primo do Jack Chan, e por aí vai. Então, assim, várias coisas que não deram certo e a gente teve que aprender a fazer mobilização social, né? E a mobilização social que a gente aprendeu foi o quê? A gente tem que adequar a nossa linguagem para a linguagem das pessoas que estão no campo, né? Então a gente trouxe eles para multirões da saúde, levamos teatros educativos, levamos vários sistemas e pessoas locais para poder apresentar isso para eles. E dentro dessa etapa também teve a parte de instalação. E como a gente trabalhava com sistemas isolados, de difícil acesso, difícil logística, a gente também não tinha como ter uma equipe móvel para poder atuar em todos os estados do Nordeste, né? Então a gente tinha alguns líderes, e esses líderes eram responsáveis por capacitar as pessoas que estavam no campo, para que elas sim pudessem fazer as instalações junto com a gente, de forma remunerada, lógico, mas que também pudessem, depois, quando a gente não estivesse mais lá, eles pudessem cuidar dos equipamentos lá instalados, né? Então isso também foi um trabalho que a gente fez aí durante alguns anos, e a gente chegou a instalar quase 200 mil cisternas em menos de 4 anos, né? Isso em 3 estados, Minas, Alagoas e Goiás. Aqui um pouquinho da parte que a gente detectou também durante o processo, que era muito importante, que é a gestão das informações, né? Então a gente percebeu que sem uma gestão de informação, sem a gente garantir que os equipamentos estão sendo bem utilizados e que a solução está sendo definitivamente eficaz na vida das pessoas, a gente não consegue comprovar e dar vida para o projeto, né? Então, dentro do nosso projeto do Água Boa nas Escolas, a gente tem todo um processo de monitoramento remoto da água, para saber o quanto dessa água está sendo tratada dentro dos nossos equipamentos e o quanto que isso faz de diferença.
na vida das pessoas. Como que a gente faz isso? É não só por um sistema de monitoramento com sensores e envio de dados, mas também com entrevistas locais, para que a gente possa entender, transformar os números em resultados. Então, a ideia do modelo de gestão turnkey, ele é um modelo que garante não só a implantação, né, da tecnologia em si, ela garante também a performance do sistema. Isso também foi uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. A gente viu alguns projetos, principalmente quando teve a escassez hídrica em São Paulo, o pessoal fez algumas compras e distribuições de reservatórios. E aí ninguém instalou, e era só uma caixa d'água, ninguém instalou a caixa d'água. E aí no verão seguinte, quando não tinha mais a crise hídrica e começou a chover, essas caixas d'água foram apontadas como focos de dengue. Então, assim, a importância de você garantir que o equipamento solto ali no campo, ele vai ser instalado, que ele vai ser aplicado e que vai ser mantido durante o tempo de vida útil dos equipamentos. A parte de mensuração e comprovação de retorno social também é uma parte que a gente traz dentro da modelagem de negócio. A transparência e a segurança da solução como um todo. Então, um modelo de gestão integrado com demonstrações de resultado garante essa segurança para os gestores, e a questão da mobilização social como uma geração de replicadores e empoderamento local. Aí eu falei assim, bom, a gente vai estar num ambiente que acho que o grande desafio de todas as startups é como que a gente faz o relacionamento com o governo, como que a gente faz essas vendas dentro de uma modelagem B2G. E aí a gente falou assim, bom, a gente já passou por algumas experiências, né? A gente já passou por licitações convencionais dentro da Lei 14.133 e a antiga 8.666. A gente também já passou por sistemas de inexigibilidade, porque a gente tem uma patente, temos um sistema único que não tem como ser replicado. Também já fizemos por dispensa de licitação. E agora ainda não conseguimos emplacar nenhum modelinho para a nova lei das startups, mas estamos em desenvolvimento. É engraçado que quando a gente vê o modelo da lei das startups, a gente vê que é um modelo que é muito utilizado no privado, né? O privado faz muito isso com as POCs, né? E aí é bem parecido, mas a gente não conseguiu ainda fazer nenhuma venda nesse sentido. Mas aí eu falei assim, bom, eu vi lá todos os palestrantes que vão estar por aqui hoje e amanhã. Falei assim, não vou falar de lei das startups, porque acho que todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer isso. Vou falar um pouquinho sobre uma outra lei, que é a Lei de Fomento à Base Industrial de Defesa. Essa lei é uma lei que também incentiva a inovação por meio de algumas ações. Primeiro que ele consegue garantir que você vai ter um equipamento e uma empresa consolidada para poder fazer a implantação, o fornecimento dessas soluções. Né? Então, o que diz essa lei? Essa lei ela foi criada para poder melhorar, incentivar as soluções nacionais, os produtores nacionais, a indústria nacional, para que elas criem projetos e soluções de defesa. E aí, dentro disso, tem um sistema que foi dentro de 2018, que eles fazem o credenciamento, fazem uma avaliação da empresa e da solução, para depois homologar. Essa homologação ela é recorrente. Então, eles fazem isso, reavaliam, para ver se a empresa continua sólida, continua funcionando, os equipamentos continuam funcionando. E a empresa, a PWTech, conseguiu essa homologação, tá, para ser divulgado agora no Diário Oficial, nos próximos dias, para poder ser classificada como uma empresa estratégica de defesa e um produto estratégico de defesa. Isso traz um pouco da solidez da solução como um todo e também traz a solidez da empresa dentro do panorama nacional. Né? Algumas coisas que essa lei nos ajuda. Ele cria, em 2022, agora no final do ano, eles criaram essa portaria. E dentro dessa portaria, eles criam um termo de licitação especial. Esse termo de licitação especial é um termo que garante, ele
define quais são os produtos que vão ser licitados, ele segue um processo de licitação convencional, porém, só podem participar desses projetos as empresas estratégicas de defesa. Além disso, para fomentar ainda mais a indústria nacional, eles fazem também um regime diferenciado fiscal e tributário. Então, com essa diferença, você consegue ter equipamentos bastante robustos nacionais, bastante competitivos e que já são atestados e já foram aplicados em diferentes lugares do mundo. Toda a parte dessas soluções, elas podem ser também dentro de atas, né? O Ministério de Gestão e Inovação, que foi criado agora no começo do ano, eles podem fazer uma adesão a essa ata, podem estruturar o modelo de contratação para que as esferas municipais, estaduais e federais possam fazer adesão a essas atas. Então, você consegue criar dessa forma um sistema que dá a segurança para o gestor público na parte de contratação, né, e em termos de empresa e em termos de produto. Bom, isso aqui é um pouquinho do que a gente viveu aí nesses anos de PWTech e como que a gente foi se encaixando dentro dessas soluções. A gente trabalha sempre buscando muito essa parte de transparência e segurança, então, com a gestão dos dados, a parte da eficiência, da eficácia da implantação do projeto e, principalmente, a parte de saúde e dignidade para a população. É isso. Muito obrigado. Muito desculpa. Eu não sei vocês, mas eu estou impactada com o que você, Dani, acaba de nos apresentar. Vai ser uma conversa de Dani para Dani aqui. Nós temos uns poucos minutos para perguntas agora. Fiquem à vontade para nos perguntar, mas eu vou resumir a quem chegou atrasado. Possibilidades de aplicação desse sistema de purificação da água inclui água das chuvas, rios, mananciais, lagoas ou rios contaminados, né? Rios contaminados. Isso inclui, vocês já estão fazendo ajuda humanitária, já foram reconhecidos pela ONU como um produto de ajuda humanitária, atuam como segurança hídrica, responsabilidade social, ou então essa ajuda humanitária que eu me referi e emergencial. Estou impactada com o que você acaba de nos apresentar e fazendo jus ao propósito das startups, que é exatamente de resolver um problema real que exista. É startup, você tem certeza? Eu acho que é uma empresa consolidada essa. Na verdade, o que acontece? Isso não é um mercado definido, né? Infelizmente, a gente vende quando tem problema, né? E esse problema ele acontece de forma não controlada. Então, por isso que a gente ainda se considera como uma startup, porque ainda precisa definir um mercado específico para esse tipo de contratação, para esse tipo de modelos de negócio. A gente diversifica os modelos de negócio para levar a nossa solução exatamente em busca de consolidar um mercado que possa ser eficaz. Mas esse mercado é universal, né? Porque quem não precisa resolver o problema da água contaminada? Perfeito. A dificuldade é como você leva a tecnologia e aplica ela ao longo do tempo. Certo. Gente, perguntem, por favor, porque eu estou aqui assim, que eu acho que é a salvação da lavoura, literalmente, porque o problema da água, quem tem qualquer envolvimento com a questão ambiental sabe que o problema de se ter água potável está em todos os cantos do mundo, né? Basta ver que existem mananciais que são contaminados, por exemplo, próximas às lavouras, com agrotóxicos e por aí vai. O sistema que você nos apresenta, ele torna ou potabiliza qualquer tipo de água, qualquer contaminação? Não é qualquer tipo de água. Principalmente ele vai trabalhar em cima de vírus e bactérias e vai trazer a água para uma portaria de potabilidade. Quando você tem uma contaminação mais complexa, como por exemplo o mercúrio, né, que a gente está vendo ali no norte do país acontecer, a gente precisa de um sistema complementar. E aí por isso que a gente tem todas essas parcerias com os institutos de educação. Então, você fala aí com uma USP, uma Exalc, uma UFSCar e a Federal da Paraíba, que estão desenvolvendo soluções complementares ao nosso equipamento para que a gente possa atender a mais tipos de água
para poder tratar mais tipos de água. Sim, mas de todo modo vocês estão em países da África, da Ásia e da América Latina. Exatamente. Que são regiões que precisam muito esse tipo de... Na verdade, em todos os cantos do mundo existe uma demanda, né? A gente acha que isso é um privilégio de alguns poucos países ou de algumas regiões, mas quando a gente olha no panorama nacional, a gente vê que São Paulo tem falta de água potável, né? O Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul também tem falta de água potável, então não é privilégio de uma ou outra país ou localidade. Há o risco de vocês se tornarem, com esse potencial todo, uma das empresas mais potentes do mundo. Eu acho que não chega a isso, porque assim, toda a construção do sistema da PWTech foi pensando nesse mix de você conseguir atender a uma vazão específica. E essa vazão específica está muito relacionada a você não ser nem uma estação de tratamento de água, Sim. que você vê aí no município, vê numa indústria, por exemplo, e tampouco ser aqueles sisteminhas individuais, né, ou pessoais que o pessoal compra no AliExpress, aqueles tubinhos de canudinho de sobrevivência. Claro. Então, assim, não é nem o pequenininho nem o gigante. A gente está ali num meio termo onde a gente consegue atender exatamente essas situações, né, que necessita uma logística complexa e precisa de água potável. David, como estamos de tempo? Tudo bem? Algo que chamou muita atenção também foi a questão das escolas, né, de permitir água potável para escolas em locais muito distantes, né? Dani? Essa é uma das iniciativas que a gente tem. Além de atender a água para as escolas, né, garantir água nas escolas, e principalmente na parte de alimentação, nas merendas, a gente também tem a água necessária como remédio, né, quando você fica com febre, quando você precisa de reidratar depois de uma diarreia, você precisa de água, né, e a água ela é vista como remédio nessas situações. Então, o caso de São Sebastião é um caso que a gente viu isso acontecer na prática, né? Depois que teve todo o desastre em São Sebastião, o problema que a gente teve foi de contaminação da água que estava na UBS. Então a UBS estava com a água contaminada, a gente enviou para eles o equipamento, isso foi uma doação que a gente fez, para que eles pudessem usar o nosso equipamento e ter água potável na UBS. Perfeito. Então são soluções, e além disso a gente também tem a parte no agro, né? A gente com a Exalc, um dos estudos que a gente tem sendo desenvolvido com eles, é exatamente como que a água potável faz diferença na vida do bezerro, né? E a gente percebeu que um bezerro ou um boi, uma vaca, né, no caso uma vaca, que recebe água potável, ela produz 1,7 litros a mais de leite do que uma vaca que não tem acesso a uma água potável. Claro, é tudo, é saúde então, mesmo. Isso impacta diretamente na produtividade também do agro. Desejo que vocês multipliquem, enfim, a distribuição desse equipamento, que transformem água potável para todo mundo, e eu vou pedir uma salva de palmas para o Daniel Kuchida. Muito, muito obrigada.